nossa capacitação, que será com a Berenice, né? Uma pessoa muito amada por nós do grupo CB Kids, uma serva de Deus, né? Que vai estar falando conosco nessa noite. Nós temos no nosso departamento a presidente Itamara, que não pôde estar nesse momento, né? Devido a situações que aconteceram lá na igreja dela. Temos a Andréia também, que ela está viajando, não pôde estar, mas nós temos a Tati. Dá um tchauzinho aí, Tati, para o povo te ver. A Tati está com um probleminha hoje no som. E temos a pastora Cleuci, né, que agora está completando o nosso departamento, veio para agregar mais a nós também do departamento CB Kids, né? A Verê. E embora a gente teve assim um pouco a Verê ter outras coisas que assumiu, né? E ela vai aparecer menos esse ano, mas ela não sai do nosso coração, a gente não deixou ela sair daqui também, né? Então, boa noite para quem está entrando, tá bom? Tá sem som, Tati. Algumas pessoas estão escrevendo lá que tá sem som. Eu não sei se é a parte do Zoom de vocês, tá? Qualquer coisa sai e entra de novo, e daí tem que habilitar o som de vocês, tá bom? Eu sou a Marina, vice-presidente do grupo, né, do departamento. Tem algumas pessoas que estão falando que tá ótimo o som. E outras estão dizendo que tá com algum problema. Às vezes é que tem que habilitar, tá bom? Que bom ter vocês conosco nessa noite. Olha que bom, já temos 32 pessoas. É muito bom ter essa união, essa participação de vocês como igreja, né? Muitas das vezes, como departamento, nós não conseguimos ir a todas vocês, alcançar a todas vocês, mas é nesse momento, né, online, que nós conseguimos ter voz, desabafar, né? Expressar, às vezes, angústias que nós temos, né, como professoras do departamento infantil, porque não é fácil, né? E a cada dia isso vem com mais demandas, com mais coisas acontecendo com as crianças, né? Então, nessa parte, fica às vezes difícil, né, lidar. Nós temos crianças atípicas, né, que estão entrando, estão participando também do departamento infantil. Nós teremos capacitação sobre isso também, nós já tivemos, né, mas nós vamos estar reforçando sobre isso, como receber, como atender, né? E então, sem demorar muito, né, eu vou estar orando aqui com vocês. E antes de eu orar, eu queria deixar uma palavra para vocês, que inclusive nos grupos que eu faço parte, que eu sou do Paraná, né, Londrina. Então, nos grupos que eu faço parte, eu falei hoje sobre sermos um só corpo, né? Nós não temos que pensar que um funciona desse jeito, outro funciona daquele jeito. Um corpo, para funcionar, ele precisa estar em unidade, né? Juntos. E nós somos um povo só, que estamos buscando a mesma coisa, né? Que é ir morar com Deus. Então, deixar uma palavra para vocês aqui, que é Efésios 4 até o 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Ser professor de ministério infantil, muitas das vezes você pode falar, eu não tenho essa vocação, mas tenho o dom, né? E esse dom Deus vai aprimorando. Aprimorando através de capacitações, né, de participação, de às vezes você ir para uma igreja, tirar uma dúvida, eu queria fazer assim, sempre buscar melhorar para que essa criança tenha acesso à palavra de Deus. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu, por exemplo, sou pedagoga, eu dou aula para educação infantil. Então, às vezes, para mim, é mais fácil no sentido de lidar, né? Mas às vezes, dentro da igreja, nós temos também dificuldades, né? E então é esse momento de capacitação, de preparação, que nós aqui, como departamento, estamos envolvendo vocês, né? Que vocês possam crescer, né? Antes que a gente possa estar numa sala de aula com um departamento infantil com uma criança, nós precisamos entender o que que é estar em santidade, unidade, né? Como é ser corpo de Cristo.
Então, que nessa noite, vocês que estão aí através das telas, possam estar tendo esse entendimento. Nós vamos estar orando e aí eu vou passar a palavra para Berenice. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, escreva lá no chat, que daí a Tati vai estar passando e a gente vai estar respondendo conforme nós conseguimos, tá bom? Se tiver alguma dúvida, quiser em algum momento falar com a Verenice, tá bom? Boa noite para quem está entrando. Pode também sinalizar lá no chat que a gente vai estar dando esse momentinho também lá no final para estar tirando essas dúvidas. Então vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nós estamos na tua presença nessa noite, Senhor, como corpo do Senhor, que juntos, em unidade, Senhor, está buscando o melhor para as nossas crianças. Deus, o mundo, Senhor, o diabo não está brincando de ser diabo. Nós sabemos que nossas crianças estão sendo atacadas, famílias estão sendo atacadas, Senhor, e muitas das vezes, Senhor, com as demandas que vêm acontecendo, Senhor, que o mundo vem introduzindo sobre a cabeça e mente das nossas crianças. Muitas das vezes, como professor de departamento infantil, nós nos achamos incapacitados. Mas, Senhor, que possamos entender nessa noite que nós somos capacitados por Ti, que foi o Senhor que nos escolheu para estarmos lá, Senhor, levando a Sua mensagem para eles. Pai, nessa noite nós vamos clamar, Senhor, pelas crianças, Senhor, que têm sido atingidas, Senhor, que não têm família, Senhor, que a família está sendo despedaçada, que lares estão sendo destruídos, Senhor. Crianças que chegam, Senhor, nas igrejas, muitas das vezes, Senhor, nervosos, agitados, Senhor, porque não conseguem, Senhor, expressar seus sentimentos. Então, nesse momento, Senhor, que nós possamos ter esse olhar a mais, Senhor, essa sensibilidade de entendermos, Senhor, o público que nós estamos recebendo na igreja, Senhor, as criancinhas, Senhor, que já são o futuro da sua igreja. Muitas das vezes, Senhor, eles não escutaram de Ti, sobre Ti, Senhor, nas suas casas, mas vai à igreja e o Senhor assim nos usa, Senhor, para falarmos com eles. Quem tu és, Senhor, sobre a relação, Senhor, que ele pode ter contigo. E nesse momento nós vamos clamar ao Senhor. Nos usa, Senhor, nos capacita, Senhor. Nos faz entendermos, Senhor, que nós estamos ali para levar, Senhor, a tua mensagem até aqueles corações, Senhor. Que lá não é só um lugar de passatempo, mas é um lugar deles entenderem, Senhor, quem és tu nas nossas vidas. Que o Senhor morreu por nós, o Senhor ressuscitou, está vivo, Senhor, e almeja no final de tudo nos encontrarmos, Senhor, contigo. Nós te agradecemos por cada pessoa que se encontra aqui, Senhor, toma cada um. Eu não sei como eles chegaram nessa noite até, Senhor, esse momento, mas, Senhor, vai de encontro com os corações, Senhor. Se tem alguém, Senhor, que está passando por uma prova, uma luta e está se perguntando como eu vou conseguir assistir essa capacitação, Senhor, agora eu clamo a Ti, Senhor. Vá ao encontro dessas pessoas, Senhor. Tapa os ouvidos, Senhor, para que nada venha atrapalhar, Senhor. Que a mente dela possa estar ligada, Senhor, em Ti e só a Ti nesta noite. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Verei a Amém. palavra estar com você nesse momento. Boa noite, Marina. Que Boa bom te noite. ver, né? E com essa abertura, com essa oração, abençoados nós estamos, né? Que coisa boa, que a gente pode estar junto aqui um pouquinho e refletirmos, né? Um pouquinho sobre o nosso ministério, né? Que é o Ministério Infantil. Verei, tem como você E aumentar um pouquinho o seu som? eu não sei se eu não, eu vou falar mais alto um pouquinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vamos ver se ficou melhor agora. Ficou. Deus abençoe. Então, tá bom, obrigada. Então, Ministério Infantil, né, que é o nosso grande desafio, são as crianças, né, somos nós também, somos um desafio para nós mesmos, né, também, e é isso, e o tempo que a gente está vivendo. E a gente sabe que essa semana, semana passada, aliás, quando foi para fazer essa capacitação, eu sei que alguém colocou lá no grupo e na mesma hora o senhor falou comigo, né? E eu disse, eu até podia fazer, mas o que será que o senhor gostaria, né?
que fôssemos conversar, né? E naquela mesma hora veio exatamente esse tema, né, que a gente tem aqui, que foi já também nos grupos, né? Como manter a profundidade da palavra de Deus nos nossos cultos infantis, né? Logo a Tati vai estar também colocando a apresentação ali. Logo então também a Itamara, né, a presidente, me chamou, né? E aí veio de encontro uma coisa com a outra. Mas, sem mais demoras, né, vamos seguir aqui, então, nessa linha de pensarmos, né, um pouquinho. Eu sei que isso tem sido um grande desafio, talvez muitas coisas que a gente vai trazer aqui, todos nós sabemos, né? Mas, mesmo que a gente saiba, esse é o momento de a gente refletir, e se alguém tiver outras ideias e quiser compartilhar, eu acho que é o momento de a gente colocar as nossas angústias também, com tudo que a gente está vivendo, né, nesse tempo que é tão diferente e, ao mesmo tempo, novo, algumas coisas, né? E a palavra de Deus se cumprindo também em muitas coisas que a gente está vivendo e vendo no nosso dia a dia, né? Não sei se está compartilhando já ou eu que não estou vendo. A Tati consegue? Ah, não, acho que ela está Então tá esperando bom. você dar o ok para ela compartilhar, Verê. Sim, ela já. Sim, eu vi. Ela deu ok. Então, para nós iniciarmos, tem um versículo bíblico que nós encontramos em Mateus 6:21. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E hoje nós temos visto nesse sentido, assim, né, esse texto, né, ele vem de encontro a esse novo tempo que a gente está vivendo, né, é que o nosso coração, muitas vezes, o coração das pessoas, muitas vezes, está no trabalho, em diversas situações, né, mas não exatamente no que é de Deus, né, naquilo que é importante. Que o Senhor, né, também nos propõe. Então, nosso primeiro momento aqui, né? Agora está te apresentando, está ok, né? Então, aqui nós temos o nosso tema, como manter a profundidade da palavra de Deus nos cultos infantis, né? E onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos seguir, então, já para o próximo slide. Isso, então a gente tem aqui o cenário atual, né? Todos nós conhecemos muito disso, né? Mas, assim, quanto mais eu penso, quanto mais eu vejo, mais eu fico pensando, né, de como as coisas estão acontecendo e aquilo que a Bíblia diz, e a gente vê que muitas coisas estão fechando com aquilo que o alerta, né, que Jesus deu também. E a ciência e a tecnologia, né, hoje, agora, nesse tempo, está no auge, né? Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que o ser humano está cada vez mais adoecido, né? Mais doente. Nós vemos tantas doenças físicas, emocionais e espirituais que estão, né, as pessoas acometidas disso, assim, que é grande o número, grande, né? E há tempos atrás já os estudos, né, da sociologia, os estudos sociais, né, vamos dizer assim, os que estudam a sociedade, eles já haviam alertado que ia chegar o tempo em que a maioria da população estaria doente, né, com depressão, com angústias, com mesmo doenças de alma, né, doenças emocionais, e que acabam também afetando o corpo, por que não, né? Porque nós sabemos disso. E aí o alerta é importante porque quanto mais a tecnologia cresce, o coração doente e acontece o perigo, né? Falei esses dias assim de que quando a gente pensa numa arma na mão de um coração doente, né? De uma pessoa, um ser humano doente, o que ela não é capaz de fazer, por uns segundos ela pode cometer grandes prejuízos, assim, né? E tem acontecido isso, né? Muitas pessoas
que estão doentes na sua alma, né? Nas suas emoções, e aí o que acontece? Ela pega, né, qualquer arma ou qualquer coisa que está ao seu alcance e acaba prejudicando muito. Temos conversado muito isso, né? Muitos papéis distorcidos, né, na família também, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E inconscientemente, né, muitas vezes até não consciente, mas inconscientemente a gente acaba, ou as pessoas acabam estando doentes e fazendo coisas, né, que os deixam cada vez mais longe de ser humano, na verdade, né? E ser uma máquina, né? Porque estão criando máquinas e ao mesmo tempo parece que o ser humano também é para ser uma máquina, né? Porque parece que não, né, suas emoções e tudo isso está tão doente que as pessoas estão correndo atrás desse prejuízo, né? E ao mesmo tempo que estão correndo, estão fugindo, né? Deus é amor, e sem amor estamos longe dele. Então, essa falta de amor, né, que é basicamente o que nós percebemos que o ser humano está passando, né? Essa falta de amor, né? Falta de estar, de se relacionar com as pessoas, né? De se, vamos dizer assim, olhar para si, né? Se amar, né? Também se valorizar e, ao mesmo tempo, valorizar o outro e viver em comunhão com o outro, né? Isso é basicamente o amor, né? E se Deus é amor, né? Então, sem amor, é lógico que estamos longe dele. E a gente vê bem isso, assim, né? Que as pessoas estão longe de Deus, né? Elas estão indo para um outro lado. E aí eu coloquei embaixo aqui, distanciamento de Deus e a pressa que nos consome. Então, o homem sendo o seu próprio Deus. É como se a máquina, as coisas que hoje, a facilidade com que ele alcança as coisas, né? Ao mesmo tempo, isso parece que é o suficiente, mas não é o suficiente, a gente vê, né? Mas é dito como sendo isso suficiente, né? Tendo as coisas que eles precisam, né? Vamos dizer assim, a tecnologia, as compras, vamos dizer assim, as coisas que precisa, né? É isso que é para ser o tudo da pessoa, né? Então, o homem sendo o seu próprio Deus. Pode passar o próximo? Esse é um cenário, né, que a gente vive, que é no nosso mundo de hoje, né? O próximo slide, então, vai falar um pouquinho da realidade da família, né? Que é onde a gente quer pensar um pouco para também chegar aquilo que são as crianças de hoje, né? Então, a realidade da família. Então, a correria é constante, né? Estava falando ontem na igreja, né? Nós estávamos comentando um pouquinho sobre isso, e aí uma das mães, né, da igreja disse assim: ó, agora estou trabalhando depois das 6, quer marcar um horário, né? Então, eu estou fazendo massagem. Aí ele disse: nossa, mais um trabalho. Então, é mais ou menos isso, né? As mulheres estão envolvidas, né? E elas dão conta de muita coisa, e os homens também, por que não, né? Então, falta tempo para tudo. Estão em um trabalho, mais um trabalho, e parece que ainda é insuficiente o trabalho que tem. Então, precisa de 2, precisa de 3, ainda tem a casa, tem a família, tem criança pequena. Então, os pais estão ausentes de casa. E eu pensei que já ia parar, mas a gente vê só que isso está avançando, assim, né? Que as pessoas procuram cada vez mais coisas para fazer, parece, né? Correria constante. E aí os filhos, né? A terceirização, né, dos filhos, a gente não vai entrar em muito detalhe aqui, porque a gente já tem falado isso em outros momentos, e com certeza vocês também já ouviram sobre isso, né? Então, a terceirização dos filhos, escola, a igreja, ou em cursos, né? Então, enquanto os pais estão trabalhando, então a escola dê conta, escola integral, cursinhos, igreja. Então, se tiver, eu coloco o meu filho, ai, que bom, então ele pode ir, e eu tenho tempo para os meus afazeres, né? E a palavra de Deus vai perdendo espaço. Aí nós sabemos que em casa nós não temos mais tempo, as pessoas não têm mais tempo, né, para ler a palavra, e até porque a leitura hoje parece também, principalmente da palavra de Deus, né,
ela parece que é uma perda de tempo, muitas vezes é muito difícil, e lá se vai achando desculpas. E a busca por prazer e descanso. Então, chega no domingo, as pessoas estão, quando elas não estão trabalhando também no domingo e limpando sua casa e, né, fazendo, então, ou elas vão tirar um dia para elas, né, para descansar. Então, elas vão passear, elas vão buscar algum prazer, né? Já que eu trabalho tanto, então eu mereço. Eu não vou no culto hoje porque eu vou com a minha família a tal lugar, né? No outro, né? Hoje eu estou trabalhando. E assim vem as desculpas também, né? A falta de compromisso e a comunhão na igreja. E isso acaba prejudicando, né? Muito o trabalho da própria igreja, né? Daquilo que nós estamos fazendo também, né? Como professores das crianças. E aí vem a ruptura entre gerações, a dificuldade de formar discípulos que realmente vivam os valores bíblicos. Isso é geral, não é só com relação aos valores bíblicos, mas escutei grandes empresários, né, falarem que há muita dificuldade hoje de passar, por exemplo, uma empresa de pai para filho, né, porque os filhos muitas vezes não querem e os pais vivem de uma forma, os filhos de outra, e é difícil achar um meio, né, de conciliar isso. Então, há uma ruptura entre gerações, até porque os pais eles não estão mais trazendo os seus filhos junto com eles, né? Então, os filhos, desde pequenos, já vivem um outro mundo. E aí, eles vivem no mundo, né, do trabalho, e os filhos não podem trabalhar, então, eles vivem um outro mundo, que é do celular, muitas vezes da TV, e assim vai, né? Então, são tantas coisas que a tecnologia, não, a internet, né, oferece, e eles vivem nesse outro mundo. E às vezes não conseguem nem, né, dentro da igreja, largar isso mesmo que venham, né? Pode passar, e aí nós já falamos um pouquinho da igreja também, que aí quando a mensagem demora um pouquinho, né, na igreja, então a gente já vê as pessoas pegando o celular e buscando as mensagens e se atualizando. A gente vê o esgotamento físico, emocional, espiritual, não só dos pastores, né, dos líderes, dos professores, mas também das pessoas, né? Elas estão, que nem eu disse, muitas vezes no final de semana, nos cultos, né, a gente percebe a falta de comprometimento do povo de Deus, né, então, com as programações, e aí o servir e o evangelizar fica prejudicado e o ensino fica superficial, né? Na igreja, no geral, muitas vezes. Então, as pessoas elas querem mais o prazer, né? Então, se a mensagem é uma mensagem que vem de encontro, que é leve, vamos dizer assim, né? As pessoas usam muito isso, a leveza, né? Uma mensagem que traz muito mais positivo do que a doutrina em si, as coisas que precisam aplicar, né? Então é mais fácil e aí a pessoa veio, é um prazer estar no culto. Mas quando vamos dizer assim, a gente traz a doutrina, a gente traz os valores, aquilo que precisa ser colocado em prática, então não é interessante. Por quê? Porque vem a culpa, esse culpar, né, daquilo que não fez, e aí não é agradável estar ali, né? E é isso que nós vivemos, né? Mais um pouquinho sobre as crianças, e aí para nós nos atermos um pouquinho mais depois também sobre o que fazer, né, diante disso tudo. Então, crianças superativas, exigentes, imediatistas, com pouca concentração, né? Então, nós sabemos que isso nos atinge diretamente na nossa sala com as crianças no culto infantil, né? O desafio da inteligência artificial e o mundo colorido digital. E aqui não dizendo que essas coisas não somam, né? Elas somam, mas é um desafio, né? Para todos nós, de como conviver com isso e o que isso tudo, onde isso tudo pode chegar, né? A falta de engajamento, então as crianças mesmo, né? Os pais não trazendo, as crianças muitas vezes não querem fazer também muitas coisas porque
não é atrativo, né? Falta de limites, né? Nós já falamos aqui também, crianças e adultos acelerados e cada vez mais crianças atípicas. Então, acho que isso é a realidade de que cada um de nós enfrenta na nossa sala, certo? Ou não? Alguém tem outra sala do que essa, né? Eu acredito Sempre que uma violência. nós vivemos essa sala na nossa igreja também. E aí vem nós, né? Meu Deus. Não é fácil, nós no meio disso tudo, né? Então, além das crianças, além de que nós também trabalhamos, né? E aí, muitas vezes, o preparo de última hora, né, o professor? A lição de 30 minutos antes do culto. Então, na correria, não deu tempo, né, de fazer algumas coisas, então, um pouco antes do culto das crianças, né? Então, corre atrás de material e pensa isso, pensa aquilo, né? Perigo de ser objetivo e raso. Daí ocorre, né, que muitas vezes a gente é muito objetivo e raso, sabe? Sem uma profundidade, em vez de ser objetivo e profundo, né? Então, é diferente de ser objetivo e profundo. Muitas atividades para entreter as crianças. Daí a gente tem a favor. Muita coisa hoje mesmo, né? Nós temos uma facilidade de encontrar material, né? Muito material, que a gente até fica confuso que a gente vai usar, né? Inteligência artificial, Google, tantas coisas. Porém, né, entreter as crianças com muitas atividades não de fato, ensinar as crianças, né? Alcançar profundidade no ensino para crianças atípicas e diversas. Então, nós queremos ensinar também as crianças atípicas e diversas, né? E como fazer isso, né? Como nós vamos ensinar e alcançar, se temos tantas diferenças, vamos dizer assim, dentro da nossa sala, né? E tantos desafios, vamos dizer assim, né? E o erro comum, né, é de competir com o entretenimento. Então, realmente entreter as crianças, né? E não ensinar as crianças. E aí nós somos quase como um bobo da corte, né? Porque nós estamos lá quando quase um palhaço tentando competir, né? Com o mundo, com tudo que está aí, o colorido, né? E nós ali com a palavra de Deus, né? Com a Bíblia, com a história, muitas vezes, né? Com algumas coisas que a gente traz, né? E que nem sempre é tão atrativo, né, para as crianças, muitas vezes, né? Entreter não é o mesmo que discipular, tá? E aí já liguem o alerta, né? Entreter não é o mesmo que discipular. Para o próximo, então. E a pergunta central é: estamos preparando crianças para a vida eterna? E aí começa a apertar, né, a nossa preocupação e também aquilo que está diante de nós, né? Estamos preparando as nossas crianças para a vida eterna, ou seja, para ser firmes, né, e fortes para chegar até a vida eterna. E aí nós nos vemos muitas vezes muito pequenos diante disso, né? Para onde estamos levando a geração, né? Nossa base está onde, né? E aí, 2 Timóteo 3,14, Paulo fala para Timóteo mesmo, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido. E aí a palavra de Deus, ela vem, né, ao nosso encontro, vamos dizer assim, ela diz, olha, permanece naquilo que você aprendeu, né? E não olhe, né, para o mundo, não olhe para os lados, né? E aí pode pôr o próximo. O princípio fundamental aqui, eu coloquei assim, crianças não precisam de mais atividades, mas as crianças precisam do tempo de qualidade com Deus, de amor e de presença, né? E aí a gente começa a ver que o Senhor, nós temos um diferencial, nós professores, não é a competir, vamos dizer assim, competir, né, com a quantidade de atividades, somente com o colorido, não quer dizer aqui que não tenha que ser, mas talvez o pouco que a gente tenha
né? Se esse momento realmente é um tempo de qualidade com Deus e de muito amor e de presença, nossa presença, né? Isso vai fazer com que realmente as crianças elas vão sentir isso, né? Também. Pode passar para o próximo, que daí nós temos alguns apontamentos, né? E aí o papel dos pais dentro da igreja falamos agora, né? O papel dos pais é dar aos seus filhos sua presença e limites, né? E não só, aqui quando eu falo de pais, nós fazemos parte, né, como professores também. Então, se a nossa sala, né, tem regras, tem limites, e se a nossa presença, né, de fato é inteira ali, né, é uma presença real de corpo, alma e espírito, vamos dizer assim, né, temos alguns limites, isso nos ajuda muito, porque as crianças elas estão sedentas de limites. E isso faz com que a gente, às vezes, tenha que parar um pouco, né? E pensar sobre isso. O tempo de qualidade no culto infantil, né? Então, ter esse tempo realmente de qualidade, né? E hoje se fala muito em aconselhamento para os pais. Até estávamos brincando esses dias e aparece direto, né, na internet também, nas redes sociais. Você vai estudar, vamos dizer assim, quem quer estudar, né, quem quer fazer algo nesse sentido, né, para ser conselheiro de pais, porque os pais não sabem mais ser pais, né, não sabem mais ser educadores, vamos dizer assim. Né? Então, uma missão urgente também para a igreja. Então, muitas vezes a gente espera que o mundo vá fazer isso, mas nós também precisamos. E olha, e aí tem mais. Muitas vezes, quando nós dizemos para os pais para virem para um momento, para lhes ensinar sobre a palavra, eles pouco vêm, né? E muitas vezes eles só vêm quando realmente aperta, né? Quando realmente eles percebem que eles não estão dando conta. E aí eles vêm com perguntas, eles estão sedentos de palavras. Eu tenho visto isso muitas vezes. Eu tenho aconselhado vidas aqui na igreja e ultimamente tenho recebido pais, mães, né? Que principalmente mães, né? Que não sabem o que é educar os seus filhos, não sabem como educar os seus filhos, né? Então, realmente, a gente precisa estar preparado, como igreja, como professores, né? E a nossa palavra, ela sempre precisa estar cheia de propósito. Por quê? Né? Porque sem intencionalidade não gera frutos, né? Então, a nossa semeadura, ela precisa ter o propósito firme daquilo que nós queremos. Então, nós queremos, igual o mundo, vamos dizer assim, viver na superficialidade, né? Sem, de fato, trazer a palavra, aquilo que ela realmente é, aquilo que nós, talvez, um dia aprendemos, fomos ensinados, e às vezes a gente acaba se adaptando a esse mundo dessa forma e também não só se adaptando, mas indo com a maré, né? Se desculpando, o mundo é assim mesmo, nós estamos nesse tempo mesmo, né? Não tem o que fazer. Temos sim, temos o que fazer, né? Nós temos o que fazer, nós temos Deus conosco, né? E isso é tudo, nós precisamos saber que isso não é qualquer coisa, né? Todos precisamos reorganizar a nossa agenda, né? E priorizar o quê? A presença de Deus, né? A presença de Deus na nossa vida é tudo, é tudo. O nosso relacionamento com Deus é tudo. Tudo que nós precisamos é isso, sabe? E é isso que está ficando cada vez mais longe, né, das pessoas, porque no momento que nós enchemos da presença de Deus, nós somos cheios de amor de Deus também, né? Vamos para o próximo? O modelo bíblico de ensino. Né? Então, pais, né, nós sabemos que a Bíblia diz isso, né? Os pais têm a missão de ensinar os seus filhos. O professor é um chamado de Deus. E não é um chamado, às vezes a gente olha para as crianças, às vezes a gente olha para os pais, né? E a gente até perde um pouco
vamos dizer assim, esse rumo, esse foco, né, talvez, e a gente olha tanto para as necessidades que elas nos assustam, né, e esquecemos que o nosso chamado não é somente para pessoas, né, mas ele é para agradar a Deus, né, e o Senhor, né, Deus é o Senhor, né, Jesus é o Senhor da seara, né, ele é aquele que nos capacita, que nos chama, que nos capacita, que nos ajuda, né? E vamos dizer assim, o primeiro princípio aqui, né, é amar a Deus de todo o coração. Deuteronômio, né, nos fala sobre isso, então diz amar, não só Deuteronômio, mas o Novo Testamento também, né, ele diz amar ao Senhor, né, sobre todas as coisas, ou seja, de corpo, alma e espírito, né, com toda a sua força. Então, nós podemos, tenho citado isso muitas vezes, esse texto, né, nós precisamos amar a Deus. E não é primeiro as regras, a doutrina, para depois amar a Deus, né? Primeiro é o amor de Deus, para depois, porque a palavra de Deus é muito clara, né? Ela diz que nós, quando nós amamos a Deus, nós obedecemos, nós fazemos com prazer aquilo que Ele quer, né? Mas se nós queremos seguir regras para amar a Deus, isso serve para nós, mas também para as crianças, né? Então, levar as crianças a amar a Deus, né, é transparecer o amor através das nossas vidas, porque essa é a referência que eles vão ter, né? Não adianta nós dizermos, Deus é amor para as crianças, né? Elas até podem dizer isso para nós, mas viver o amor de Deus, elas só vão ver o viver do amor de Deus em nós. E aí, eu gosto muito dessa palavra que Jesus disse para Pedro, né, que ele diz, eu gosto demais, porque muitas vezes cito ela, de que Jesus, depois de ressuscitado, depois que Pedro, na verdade, negou 3 vezes Jesus, né, e aí, para curar isso, né, Jesus foi lá e ele pergunta, você me ama, Pedro? Pedro, você me ama? Nessa noite, eu já quero dizer para você, né, cite o teu nome, né, e ouça Jesus falando contigo, né? Você me ama, então apacenta os meus cordeiros. E que isso possa ser um renovo de fato na tua vida, sabe? Eu vivi isso há um tempo atrás, já há alguns anos, né? Onde eu tirei um tempo para orar de madrugada, né? E essa palavra, ela veio muito forte ao meu coração, né? Por isso que eu gosto muito dela, né? Foi um tempo de cura da minha vida também, de alma, né? De espírito, de corpo, e o Senhor justamente, né, usou isso comigo, né? Você me ama, então cuida dos meus cordeiros, faça a minha obra, né? E não esqueçam disso, sabe? No meio desse mundo turbulento que a gente está, no meio desse cenário todo, né, que a gente trouxe aqui, que eu sei que não é novidade, mas é justamente no meio dessa tempestade, vamos dizer assim, o Senhor se encontra e ele olha para ti e ele te pergunta: você me ama? Então apacenta os meus cordeiros. Ensinar o caminho ao deitar, ao levantar, no dia a dia, a coerência entre o falar e o realizar. Isso não é só com os pais, mas é com nós também. Nós, professores, precisamos ser exemplos em todas as coisas, dentro da igreja, fora da igreja, né? Onde as crianças nos encontrarem, que eles possam olhar nos nossos olhos, ou que nós possamos olhar nos olhos deles, né? E dar aquele abraço, né? Ser aquele consolo, ser aquela paz de Deus. Eu imagino Jesus, né, no meio daquela multidão, quando ele chegava diante dos necessitados, diante dos doentes, né? E ele chegava com aquela palavra dócil. E a palavra de Deus muitas vezes diz isso, que o Senhor olhou para aquela pessoa, o Senhor se aproximou daquela pessoa, né? E que a gente também possa fazer isso, sabe? Na nossa sala,
né? Tirarmos esse tempo de realmente olharmos nos olhos, né? Acalmar com um abraço, acalmar com o nosso olhar, né? Com a nossa paz, porque às vezes nós podemos vir tão agitados do nosso mundo, se nós não paramos antes e oramos, dobramos o nosso joelho e conseguimos parar para ouvir a voz de Deus, nós não vamos conseguir levar essa paz também para as crianças, né? Então, nós precisamos viver isso na nossa vida para poder levar até a sala, porque o Senhor, ele é fiel e justo, e ele nos abençoa quando nós fazemos a nossa parte, sabe? Quando nós nos contactamos com o Senhor Deus, né? Ele nos acompanha na nossa sala, pode ter certeza disso, né? E aquela criança, muitas vezes, que você já teve que enfrentar em muitos momentos, né? Que agita, né? Pode ser não, né? A paz de Cristo, né? A tua tranquilidade pode fazer com que ela mude totalmente, né? Eu não digo aqui que a gente não tenha que ter mais pessoas naquele espaço junto com a gente, né? Até para estar intercedendo, para dar aquele abraço, tudo isso faz parte, né? São técnicas, são formas, né? Mas nessa noite eu quero chamar a atenção, né? E quero dizer para você, querido professor, você é chamado, né? Você precisa desse relacionamento com o Senhor próximo, andar com o seu Senhor, né? Quando a gente tem no nosso trabalho, quando a gente é chamado para estar mais, para ter um trabalho coerente, né, com a chefia, com aqueles que estão à frente, né, os sonhos, é quando o chefe consegue compartilhar com a gente, né? E eu creio que é isso, sabe? Para esse novo tempo, para os desafios que a gente tem, se nós andarmos perto de Deus, ele tem as respostas, sabe? Ele tem respostas para a nossa vida. Ele tem respostas para aquelas crianças que muitas vezes estão no nosso pensamento, né? E pensamos como nós vamos fazer para ensinar, para lhes ajudar. Mas é o Senhor que nos dá estratégias, tá? E o brilho de Deus é nosso diferencial. O brilho de Deus no nosso rosto, o brilho de Deus na nossa sala, sabe? Não é nem a ornamentação, mas o brilho do Senhor através da nossa vida, fluindo o amor de Deus, é muito diferente do que eles vão encontrar na escola, é muito diferente do que eles vão encontrar muitas vezes na casa, é muito diferente do que eles vão encontrar nos cursinhos, enfim, nos outros lugares, porque a palavra de Deus, né, o brilho de Deus está na sua palavra e está em nós, através de nós, quando nós temos esse relacionamento com o Senhor. O próximo slide vai nos mostrar também mais algumas coisas, algumas situações, instruções práticas para professor. Algumas coisas eu já falei, tá? Então, assim, preparar nossa lição com excelência, né, é isso, é estar em contato com o Senhor. E aí que diz, né, você não é multidão, você é escolhido. Então, muitas vezes a gente acha que a gente é mais um naquela multidão lá, né, que hoje está nesse ritmo, mas nós sabemos que nós somos escolhidos, fomos escolhidos pelo Senhor. Você é escolhido pelo Senhor, né? Você foi chamado. E remar contra a maré. E aí é um pouco mais complicado, né? Porque nós sabemos que se nós vamos junto com o mundo, nós damos as desculpas que o mundo e a gente vai vivendo, né? Mas mudar, né? Ir ao contrário é um pouquinho mais difícil. Não ser vencido pelas ondas do mundo. Então, não sermos vencidos. Porque o Senhor conosco, ele anda sobre as ondas do mar, né? Ele anda sobre a maré, sobre o mar. E ele acalma o mar, né? Então, se nós pensamos um pouquinho assim, é essa turbulência que está dentro de nós, que muitas vezes precisa essa calma do Senhor, né? Ao nosso favor. Depender do Espírito Santo, e ele nos dá estratégias para as crianças. Eu tenho visto isso muitas vezes, estou à frente de igreja também, né? Então, muitas vezes, a gente tem preocupação com alguém que está mais afastado, ou que está com algumas situações, né, de riscos, né, vamos dizer assim,
entre aspas. E aí a gente começa... Quantas vezes a gente tem vontade de ir lá e ajuntar aquela pessoa, trazer, mas muitas vezes não é o fato de ir lá, nós ir lá, né? Mas muitas vezes trazer essa criança, trazer essa pessoa para o Senhor, ao altar do Senhor, né? O Espírito Santo, ele faz a obra, né? E aí muitas vezes as coisas acontecem do jeito de Deus e tudo muda. Então, por isso que é dependermos do Espírito Santo. Não carregue sozinho, compartilhe, né, com alguém, entregue ao Senhor, compartilhe com alguém, compartilhe com o seu pastor, compartilhe com alguém que possa orar contigo, que possa te abraçar também, porque o professor também precisa desse abraço, dessa calma, né, do Senhor. E muitas vezes temos pessoas do nosso lado que podem ser usados, né? Podem ser canal de bênção para nos ajudar, às vezes, ir até lá na sala, orar com as crianças, antes de começarmos. Às vezes a gente está agitado e a gente precisa disso, né? Cantar um louvor, fazer uma técnica, uma atividade que nos acalme. E nada melhor que um momento de oração, de mãos dadas, né? De uma forma diferente, né? Uma outra pessoa, às vezes, tudo isso muda, né, o ambiente também. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, e ele tem cuidado de vós, né? Diz 1 Pedro 5,7. Mateus 11, 29 e 30 diz, se o teu fardo é pesado, né? Então, entregue ao Senhor, troque pelo dele que é leve. Então, não se esqueçam disso, professores, sabe? Essas palavras que Deus nos dá, confie no Senhor. Claro, estude, faça cursos, né? Entenda a Bíblia, né? Entenda um pouquinho sobre a sociedade, sobre as atualidades. Isso faz parte sobre desenvolvimento humano, né? Isso tudo são instruções práticas para você, professor, né? E mais uma, inútil você será. Gosto muito desse texto também, né? Em Salmo 127, 1 e 2, né? Nós encontramos lá, inútil você será levantar de madrugada, dormir tarde, né? E Deus dá enquanto seus amados dormem. Então, confiar em seu, fazer o nosso melhor, né? Não é nos acabar, né? Não é nos cansar demais, mas fazer o nosso melhor no nosso dia a dia, inclusive no nosso culto infantil, né? Fazer o nosso melhor e o resto Deus faz. Se Deus está presente, se nós entregamos para o Senhor, né? Faz a sua parte, né? Faz a sua parte e o resto Deus faz, né? Então, não se esqueça disso também, queridos, né? Que o Senhor, ele está trabalhando por você. Muito antes de a tua preocupação estar, né, na tua boca, nos teus lábios, né, para falar, o Senhor já conhece e o Senhor já está cuidando, ele já está trabalhando, ele já está encaminhando as coisas que você muitas vezes está ali ainda preocupado, né? Então, Deus, ele é maior e ele sabe de tudo. Próximo slides. Nós sabemos que com as crianças, né? Então, aqui, algumas coisas práticas, eu sei que muitas coisas vocês têm, né? Mas eu trouxe algumas coisas, assim, bem rápido aqui, né? Organize uma rotina com equilíbrio, né? Uma rotina que não tenha muitas atividades, mas que cada atividade seja bem dirigida, bem preparada, né? Porque, que nem eu disse antes, às vezes a gente traz um monte de coisas, né? Mas a gente precisa saber o que a gente quer naquele dia para as crianças. E se a gente consegue ter isso muito nítido, né? A nossa rotina, vamos dizer assim, tudo vai fechar no meu alvo, no meu objetivo, o que eu quero. E se isso foi atingido até o final, eu posso estar realizada, né? Porque eu não preciso, se eu consigo transmitir um valor, um princípio, né? Ou dois cada vez que eu vou estar ensinando as crianças, já é o suficiente, né? Porque uma vez que eles aprenderam, né? Isso vai fazer parte da base das crianças.
menos atividades e mais intencionalidade. Então, ter essa intenção, né, de fato de ensinar, de trazer os valores, né? Não faça nada para entreter, né? Faça para discipular. E discipular é muito diferente, nós já falamos antes, do que entreter, né? Entreter eu posso entreter com muitas coisas, e muitas coisas até interessantes, mas discipular é um pouquinho mais difícil, mas, que nem eu disse, o Senhor está conosco, né? E o Espírito Santo é o nosso auxiliador. Ele é que aplica a palavra quando nós estamos preparando, quando nós estamos dando o nosso melhor, quando nós já tivemos o nosso tempo com o Espírito Santo, com Deus, pode ter certeza que o discipulado vai fluir, porque a palavra de Deus diz que quando nós somos os semeadores, mas quem faz, né, quem realmente depois a colheita, quem faz essa colheita prosperar é o Senhor também, né? Ele está conosco. Cumpra o que Deus colocou no seu coração para ministrar. Às vezes a gente até nós temos uma intenção, mas quer ver que quando nós começamos a orar e colocar nossa lição bíblica diante do Senhor, ele muda muitas vezes as coisas, né? Então, o Senhor tem a intenção, o Senhor sabe o que as necessidades, né? Use as estratégias que Deus lhe deu durante a oração. Esteja presente por inteiro, pleno, durante a aula. O Espírito Santo quer lhe usar. Amém, queridos? O Espírito Santo quer lhe usar. Então, esteja pleno. Às vezes a gente está lá preocupado com as crianças, a gente está preocupado com uma situação ou outra, né? Mas realmente esteja pleno, né? Na presença de Deus. E é isso, alguém colocou aqui, né? Que as crianças estão carentes do amor de Deus. E é justo isso que eu quero deixar muito claro hoje, né? Que nós somos o canal de amor para as crianças, porque Deus é amor. E quando nós estamos cheios, né? Deixe o amor de Jesus fluir através de você. Porque junto com o amor, nós sabemos o que é o amor, né? A Bíblia, ela traz isso muito claro, né? Que o amor, ele não é qualquer coisa, não é um amor que acaba, né? Mas o amor de Deus é aquele amor que realmente abraça, aquele amor que realmente encontra vidas, né? Que vem de encontro àquilo que é a necessidade das crianças, né? Dos indivíduos. E é isso que eu queria transmitir nessa noite. Isso veio muito forte ao meu coração, né? O quanto as crianças, o quanto as pessoas hoje, quantos pais precisam de amor, né? Mas o amor está em Jesus e muitas vezes nós nos desviamos para todos os lados, né? Inclusive, as pessoas, né, os pais, né, muitas vezes, e as crianças não estão debaixo dessa proteção do amor de Jesus também. Então, que nós possamos fazer isso, né? Realmente sermos o canal de bênção para essas crianças. Algumas atividades, eu até coloquei aqui num cantinho, né? Que vocês já sabem, né? O que é uma organização de uma sala, né? Aquela rotina. Então, ter uma atividade, ter um momento de respiração, né? Onde as crianças realmente vão respirar e orar, né, ao Senhor, uma atividade de relaxamento, sempre é importante antes de a gente entrar na palavra de Deus, né? Podemos sim fazer um louvor também, mas essa atividade de relaxar, né, de respirar algumas vezes profundamente, soprar a vela, né, a gente faça parte da nossa rotina, né? E a gente pode fazer ela de diferentes formas, assim, né? Dizer o quanto a gente pode, muitas vezes, não só chamar, né, a atenção da criança para isso, mas para a respiração, mas às vezes dizer respire o amor de Deus, respire, né, inspire e coloque para fora aquilo que está incomodando naquele momento, né? Então, a gente pode dinamizar isso, né? Mas fazer esse momento. Ter não só o louvor direcionado, com intenção, né? Então, ter um louvor, eu quero hoje ensinar sobre o amor de Deus, né? Então, qual é o meu louvor, né? Qual é o meu versículo? Qual é a minha história?
Qual é a minha brincadeira? Ah, vou fazer uma brincadeira qualquer e daí depois eu entro na palavra. A brincadeira, ela pode estar e deve estar unida com aquilo que eu quero, né? Com aquilo que eu quero transmitir. A dinâmica que eu quero fazer, ela deve trazer o valor que eu quero transmitir naquela noite, né? Então, são formas diferentes de a gente ensinar a criança, né? Formas diferentes de a gente trazer para a criança aquilo que a gente quer ensinar. Pode ser que ela aprenda através da palavra, pode ser que ela aprenda através da dinâmica, pode ser que ela aprenda através do louvor, mas ela tem as diferentes formas de aprender. Outra, através de um trabalhinho manual que eu vou levar à classe, né? E ela aprenda sobre aquilo que eu quero transmitir. Então, eu tenho várias formas onde eu quero transmitir o amor de Deus, né? Ou a falar sobre o valor, né, dela, ou sobre a verdade da palavra, ou sobre a palavra. Então, eu tenho tantas formas daí, e não usar qualquer, né, não encher de técnica, mas deixar aquilo que eu quero ensinar em segundo plano. Né? Sim, pode avançar, a Tati, quase terminando. Então, nós somos chamados à ação. Reorganize sua vida, suas prioridades, né? Viva seu chamado com excelência. Não pegue muito, eu sei que hoje a tendência na igreja é a gente ter muitas tarefas. Até porque, como a gente viu, que nós temos muitas pessoas com falta de comprometimento, né? E aí a gente não consegue, muitas vezes, fazer um trabalho de sequência por causa disso, né? E aí, às vezes, a tendência de quem tem um comprometimento de pegar muitas tarefas, né? Mas a gente precisa cuidar com isso, porque não adianta ter quantidade, nós estamos falando várias vezes aqui, né? Sobre quantidade, deixar a quantidade e focar na qualidade, na excelência. Então, se o Senhor, tenha bem claro, se o Senhor te chamou para esse ministério, ele é grande, né? Ele tem muitos desafios. Então, viva esse chamado, né? Viva esse momento com Deus e faça com excelência. Dê o seu melhor e o resto Deus faz. Ele transformará em grande colheita. Vamos avançar mais um pouquinho. Nós temos mais um texto bíblico aqui que também tenho meditado muito sobre ele, né? Vocês conhecem aquele texto de Ezequiel 47, onde o Senhor fala, na verdade, aqui, né, nesse texto, ele traz sobre a água, né? Então, se a água até o tornozelo, até o joelho, até a cintura, ou com mais profundidade, até por cima da nossa cabeça, né? E nós precisamos estar imersos nessa água, né? Mas aqui representando o Espírito Santo, né? A presença de Deus. Então, nós não temos que andar só até o tornozelo, que seria essa superficialidade, né? Que nós não queremos para esse tempo. Nós estamos vivendo, e eu escutei uma palavra esses dias que falava justamente sobre isso também, sobre essa geração líquida, né? E só que o tema era assim, a geração líquida e a fé sólida. E que uma coisa depende da outra, né? Nós temos, por exemplo, nós temos a geração líquida, que a gente chama, só que a geração líquida é cheia de técnicas, cheio de oportunidades, cheio de coisas que mudam muito, mas a fé é sólida. Então, nós não podemos ter só o líquido. O líquido está aí hoje, né? Esse superficial, que nós não queremos né? Vamos dizer assim, as pessoas não buscam profundidade, mas elas querem uma atividade atrás da outra, uma técnica atrás da outra, né? E é uma máquina melhor do que a outra, e assim vai, né? Mas não aproveitar bem aquilo que existe, né? E aí, esse sólido é justamente a nossa fé, que precisa estar sólida, e ela precisa estar baseada, porque fé sem fundamento não existe, né? Nós temos que ter um fundamento.
Nós temos que ter, a nossa fé está amparada, não é amparada no nada, mas a nossa fé, ela deve estar baseada, né, em algo. E aí entra a doutrina, é onde nós, muitas vezes, falhamos e realmente atendemos as crianças, atendemos o povo daquele jeito, e não buscamos essa profundidade também. Então, primeiro, nós temos que estar submersos, né? Nós temos que estar debaixo da mão de Deus, né? Cheios do Espírito Santo, né? E aí nós levarmos isso para as crianças, porque elas precisam ser impactadas pela nossa presença, pelo amor de Deus, para que eles vejam o brilho no nosso olhar, e isso vai fazer essa diferença para que eu possa levar a palavra. Porque se eu sou, né, Deus através de mim, né, eu sou a presença viva do Criador na minha sala de aula. Né? Eu sou, antes da técnica, antes de qualquer coisa, sou eu, sou chamado, né? Tem um valor para estar lá, né? Naquela sala com as crianças. Então, o amor de Deus flui através da minha vida, o meu olhar, o meu jeito de ser, né? Isso tudo vai impactar as crianças. E elas vão querer ser igual a prof, que hoje não existe mais isso, né? Uma vez a gente queria ser igual a prof, hoje parece que é tão difícil, né? Mas que elas possam olhar para nós e possam se inspirar naquilo que nós somos, tão diferentes do que as demais pessoas que elas encontram nesse mundo. Tenho vivido muito isso na minha escola, algumas coisas assim que têm acontecido, né? E Deus é fiel no meio de tudo, que quando realmente nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus e queremos ser profundos, né, nisso também. Faça cada oportunidade como se fosse a única. O diferencial é que temos o Senhor dos Exércitos conosco, né? Então, cada oportunidade que você tem, às vezes me dá uma angústia, né? Quando dizem assim, ou as crianças vão com fulano de tal hoje, né? Ou as crianças hoje vão para brincar, ou as crianças hoje, né? E eu me vi uma vez tão apertada, porque uma vez eu pensei assim, tantas pessoas vão só para brincar naquela sala, hoje vou eu também para brincar naquela sala. E eu cheguei lá, mas faz tempo já, eu cheguei lá na sala e tinha uma criança que nunca tinha vindo para a igreja, para a sala, né, naquele dia. E quando eu cheguei lá, quando eu me sentei, assim, olhei para aquela criança, eu disse, meu Deus, que oportunidade que eu estou perdendo nesta noite, né? E eu nunca mais consegui ir para a sala sem levar uma palavra, né? Uma palavra realmente, né, inspirada pelo Senhor. Então, as oportunidades, né, Deus nos dá, e a gente precisa realmente estar, né, debaixo do cuidado de Deus, e que você possa, né, fazer essa diferença na sua sala, né, no seu momento lá com as crianças. Mais uma reflexão, né, aliás, é a última, né? É o nosso a última apresentação aqui. Você foi chamado por Deus? Então, se você foi chamado, né? Aí vem agora cada um dizer sim ou não, né? Não sei, para fazer essa obra que Deus tem colocado, né, nas tuas mãos. Você ama a Deus profundamente antes do teu chamado? Talvez até está trocado aqui, né? Poderia ter feito a pergunta antes, você ama Deus profundamente, para depois você foi chamado por Deus, né? Porque ainda antes, né, de sermos chamados, né, o amor de Deus também precisa estar no nosso coração, né? E você sente a dor dos que estão imersos no caos? O que você tem em suas mãos hoje é suficiente? Então, essas são as perguntas que eu deixo para vocês nessa noite. Possa analisar, possa refletir, que cada um possa responder, né? Que nós possamos responder para nós mesmos e saber aonde está o nosso coração, como nós lemos lá no início, né? Nosso texto, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. E Deus tem um renovo. Se você estava desanimado, se você está olhando para esse mundo que está um caos, né? E eu penso o que o Senhor está pensando nesse momento, né? Qual é a dor que o Senhor está, né?
olhando para tudo isso que está acontecendo. E para a igreja, para nós, porque, que nem eu disse, às vezes é tão fácil a gente culpar um, culpar o outro, né? Mas nós somos agentes de transformação. Nós somos aqueles que podemos fazer a diferença. Nós podemos levar profundidade, né? Num tempo que nós temos uma geração líquida. Nós podemos fazer essa diferença. E não é a quantidade, não vai mudar muito, porque ao longo de todos os anos, estava pensando aqui, autores, né, da nossa, de livros que eu tenho, que são já bem mais antigos, mas nunca fugiu disso. Não tem outro conselho. Pastora Berenice, mas tu trouxe uma coisa que eu já estou cansada de ouvir. Mas tu trouxe uma coisa, não trouxe uma coisa nova aqui para a gente aplicar na nossa sala, o que fazer. Mas não tem nada. O Senhor já deixou tudo para nós, né? E o que ele deixou foi isso, que nós fôssemos realmente amar a ele, né? De todo o coração, de toda a nossa força, nosso, né? O mais profundo do nosso ser, né? Aceitamos então o chamado de Deus e vamos olhar para as pessoas, né, que estão imersos no caos e nós estendemos a nossa mão. E como estender a mão? Transmitindo o amor dele, né, através da nossa vida, sendo nosso exemplo, né, deixando Deus nos usar. E nas nossas mãos o Senhor dá o que é suficiente para fazer a obra dele, porque a obra dele não é nossa. Amém? Então, Deus tem esse renovo e para vocês, para nós, e não tenho mais nada que eu, né, tendo que acrescentar, e gostaria, sim, se alguém quiser fazer uma pergunta, se alguém quiser fazer uma colocação ainda, né, talvez, quiser usar o chat ou falar, é com vocês. Temos alguns minutinhos aí, né, que dá para fazer isso, eu acredito, né, se bem que já passou quase uma hora, ou passou um pouquinho da hora. A última slide, zero, obrigado. Teve uma pessoa que perguntou no chat sobre como fazer com o autista, né? A Verenice foi muito pertinente, né, quando ela teve a fala dela aqui, de falar que a gente precisa, em primeiro lugar, buscar Deus, né? Para que a gente possa ter esse discernimento de como lidar. Mas uma coisa que ela falou aqui, que eu uso muito em minha sala de aula, que é a questão da calma. Uma criança atípica, ela precisa ver em você, porque ela visualiza isso, tá? Paz, tranquilidade, calma. Se você tiver um dia conturbado, é super difícil lidar com uma criança atípica, porque ele já vem conturbado para você. Ele não controla as emoções dele, tá? Não é algo que ele faz de propósito, é algo que vai além do corpinho dele. Às vezes ele tá tão cansado que ele nem consegue saber lidar com essas emoções. Então, a Verenice foi muito pertinente quando ela disse que nós precisamos estar em paz para recebê-los, não só as crianças atípicas, e isso é em geral, tá? Porque nós vamos transbordar esse amor para eles. Outra coisa que ela falou aqui que é muito pertinente, que a gente percebe que falta hoje. A gente quer ajuda, mas a gente não quer procurar, tá? Então, você precisa saber que nível de suporte é essa criança. Né? Porque cada nível de suporte, conversa com a família, né? Vá atrás da família, tem um bate-papo. Cada nível de suporte você vai lidar de um jeito. Por exemplo, o nível de suporte um, a criança geralmente ela é mais passiva, tá? Ela é mais tranquila, ela é mais calma, ela é inteligente, né? Ela consegue ter um tempo maior de concentração. Agora, de 2 em diante, às vezes a criança é muito agitada, agressiva. Você precisa de alguém na sala com você, tá bom? Essa é uma coisa que você precisa entender. Para lidar com uma criança atípica, você precisa ter alguém com você, porque você vai falar aos outros, usar esse pouco recurso, mas com profundidade, né? E dependendo do nível de suporte, ele não gosta de som alto, né? Então, se você colocar um louvor, escolher um louvor aquele dia, dependendo se você colocar
ele não vai querer participar. Mas algo que chame atenção, um gesto, por exemplo, você não pode, não precisa colocar o louvor para tocar, mas você pode colocar o louvor, cantar com eles esse louvor. Outra coisa que acalma e ajuda bastante o autista ou o TDAH, né? É a questão da experiência. Por exemplo, quando você vai falar de um coração sujo, um coração limpo, você leva uma água suja, uma água limpa. É igual a Berenice falou, não precisa muito recurso, mas um recurso que vai fazer com que essa criança entenda, né, a palavra de Deus. De alguma forma, essa palavra vai ficar no coraçãozinho dela. Então, você leva lá uma água suja, uma água limpa. Né? E daí você explica: olha, quem tem o coração sujo, que mente, que desobedece a mamãe, desobedece o papai, o coração fica dessa cor. Quem não faz isso, Deus limpa o nosso coração e fica dessa cor. Então vocês vão trabalhando com eles. A criança típica, ela se atém mais a experiências, algo que ela observe, algo que ela possa olhar e ver. Então, procure não fazer muitos recursos. Tem a questão do colorido também, eles adoram alguma coisa colorida. Então, às vezes vocês vão para a sala e vão levar muitas coisas que nem vai chamar a atenção deles e não vai ensinar a palavra de Deus para eles, né? Mas é isso que nós estamos aqui, como departamento, né, do CIB Kids, nós estamos aqui para ajudar vocês, auxiliar vocês. Então, tem dificuldade na sala, busca, vai atrás, procura a família, saiba qual é o nível de suporte dessa criança. A criança que tem TDAH, ela não consegue se concentrar, né? Ela não consegue parar, né? Então, o que que acontece? O que que você pode fazer? Coloca ela para te auxiliar. Porque uma criança com TDAH, ela ama fazer isso, te auxiliar, fazer parte, entendeu? Se sentir importante, porque muitas das vezes ela acaba antes das tarefas, ela acaba antes, né, de todo mundo, aí ela fica começando a mexer com o outro. Então, leva ela. Ô, você acabou. Vamos ajudar a tia, ajudar o amiguinho? Entende? Então, é essa linguagem que a Berenice falou, que a gente precisa ter essa noção de linguagem, de como lidar, de como fazer. A gente só vai conseguir, primeiro, né, com discernimento, né, de Deus, né, com comunhão com Deus, com intimidade com Deus, com relacionamento com Deus, né, com a paz que excede todas as coisas que Ele nos dá e buscar estudar, né? Porque hoje o mundo ele está ganhando terreno, né? Então basta, cabe a nós, como pessoas, igual teve uma outra pessoa que colocou aqui, muitas das vezes tem crianças que vêm com o vizinho, o pai e a mãe não são evangélicos. Como é que você fala do amor de Deus se eles não têm a oportunidade de conhecer lá na casa deles? Entende que são alvos que Deus coloca nas mãos de vocês, que passam por vocês, né? E muitas das vezes ele não conhece a palavra até aquele dia. E cabe você ensinar esse amor de Deus, né? Então, para isso, primeira coisa, se acalma. Tira essa tempestade do seu coração, né? Faz igual a Verenice falou. Tenha intimidade com Deus, relacione-se com Deus, peça a Ele direcionamento, discernimento do que você está fazendo na sua aula dos cultos infantis. Porque são pessoas, são almas, são vidas que também estão sedentos de Deus e que não têm muitas das vezes oportunidade de conhecer o nosso Deus, que nós já conhecemos. Então, eu sou muito grata, Verenice, porque foi muito bom, né? Essa capacitação foi importantíssima para que a gente possa fazer uma reflexão, né? O que nós estamos fazendo, né? Que amor nós estamos levando? É o que? É o entretenimento, né? É o muito, é o confundir a cabeça da criança e ela nem conseguir ter um alvo. Então é sobre isso, né? Então eu sou muito grata a todas que participaram. Eu gostaria que a pastora Cleuci pudesse dar um tchauzinho para a gente aqui, para poder as pessoas estarem conhecendo você, pastora. Dá um tchauzinho aqui para a gente, liga a sua câmera. Consegui. Olá, gente. Aê! Paz. Graça e paz, pastora, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Que bênção nós podemos compartilhar, e é uma das coisas que hoje eu acredito que é fundamental a gente não perder a profundidade da palavra de Deus com as nossas crianças.
Que bom. A pastora Cleuci agora faz parte do departamento do CIB Kids, né? Ela veio, como eu disse no início, agregar a todas nós, né? E isso é muito importante. A Tati também está presente, mas a Tati está sem áudio. Então, para encerrar a nossa capacitação, assim, vocês deixaram lá, né, tudo certinho das capacitações. Depois nós vamos estar passando esses slides no grupo, tá bom? Cada região nós temos um grupo. Então, assim, Oi, coloque lá, mais ou menos. Conseguiu, Tati? eu entrei. Peraí, eu, eu entrei pelo celular para poder dar uma boa noite. Eu sei que está dando eco aqui, mas para dizer que essa palavra foi maravilhosa e ela serve de motivação, porque ainda estamos no começo desse ano. Então, tem muita coisa para acontecer e que bom ter essa palavra de encorajamento. Eu vou deixar aqui no chat o link da avaliação e da lista de presença, para que possamos ter os certificados, certo? Como tivemos ano passado. Deus abençoe. Amém. A Tati então avisou, vai ter depois aqui a lista de presença, tá bom? Vocês participem da lista de presença para depois vocês estarem ganhando certificação, né? Como nós tivemos no ano passado, das capacitações que nós tivemos. Nós já temos o tema da próxima, mas nós vamos divulgar lá nos grupos, né? Participe do nosso grupo de Instagram lá. Também tem os grupos, por exemplo, aqui na nossa região é o Cibipá, né, que abrange o Paraná. Então, o Paraná e as demais regiões aqui próximas. Tem o grupo da Tati, tem o grupo da Uitamara, né? Tem o grupo de Santa Catarina, né, Tati? Santa Catarina é o grupo que eu estou. Quem não tiver em nenhum grupo desse, pode estar deixando lá no Instagram ou em alguma mensagem, manda no nosso particular, qualquer coisa, deixa aí no chat o número para a gente possa estar incluindo vocês nos grupos, que é lá que nós passamos as capacitações, os dias, tá bom? Que vai ter essas capacitações. Eu vou pedir para a pastora Cleuci estar encerrando a nossa capacitação com uma oração. Eu agradeço a todos que participaram e todas que participaram. Vocês são um bênção, canal de bênção. É sobre a vida de vocês que Deus quer ter essa profundidade com as nossas crianças. Tá bom? Então, nós vamos estar encerrando. A Tati quer falar mais uma coisa. Não, eu só para falar que, na verdade, eu estou em todos os grupos. A Itamara também, né, Tati? Mas é de que eu moro em Santa Catarina, né, em Joinville, mas em todos os grupos eu tô ali e qualquer coisa, né, o Itamara também, qualquer coisa a gente está à disposição, tá bom? Amém. Outra coisa não deixe de participar das capacitações, é bênção, pessoal, é uma bênção mesmo estar aqui com vocês, trocar as ideias, às vezes trocar as angústias, tá bom? Berenice, nós queremos te agradecer de todo o coração, né, por Deus te usar nessa noite para estar nos dando essa capacitação, né, porque não foi só elas, eu também, assim, fui grandemente, né, mexida, sacudida nessa noite. Que é isso que Sim. importa, né? Então eu vou pedir à Obrigada a pastora vocês. Cleusa. Obrigada a vocês, tá? Pelo convite e por tudo que a gente pôde viver junto e pode viver junto. Obrigada, tá? Amém, amém. Pastora Cleusa, você encerra fazendo a oração? Assim, Maria, então vamos orar. Senhor, nós somos muito gratos a Ti pelo privilégio que nós temos de ver tantas pessoas que estão olhando para as crianças da forma como o Senhor olha e estão se dispondo a fazer a diferença, a ser um referencial, a levar o evangelho, levar a palavra para a vida dessas crianças. Nós somos muito gratos, muito obrigada, Senhor. E nós te louvamos porque nessa noite nós podemos receber
mais uma porção, mais um compartilhar, mais uma orientação. Te louvamos pela vida da pastora Berenice. Que o Senhor continue abençoando o seu ministério, Deus querido, a sua disposição em servir. Pai, que tudo que nós ouvimos nessa noite, nós venhamos colocar em prática, venhamos realmente dispor a nossa vida, colocar em primeiro lugar a nossa vida na tua presença e saber que somos o canal para alcançar aquelas crianças que nos encontram, aquelas que vão, ó Pai amado, para o nosso momento de culto infantil, que realmente possamos entender a seriedade, Pai. Que não estamos ali apenas para um entretenimento, mas estamos ali para formar discípulos, para fazer o teu querer e a tua vontade na vida dessas crianças. Obrigada por essas pessoas que se levantam e que um exército se levante no Brasil, preocupado com essas crianças e disposto a fazer a tua vontade, Pai. Deus, nós oramos neste momento e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, tá bom? Amém. Amém. Deus abençoe. Coloquei aí no chat o link do nosso YouTube, o link também da nossa avaliação, da capacitação. E eu vi aqui que tem uma pessoa, a Priscila, pedindo para ser adicionada no grupo de São Paulo, e nós vamos adicionar, tá bom? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Boa noite, meninas. Boa noite, Val. Deus Boa abençoe. noite. Boa noite. Saudade de vocês. Esquecemos de tirar a foto. Se ainda É tiver, quem verdade. tiver aí, Ah, quiser verdade. abrir a Oh, já câmera. Abre a saíram? câmera. Já Quem saíram tiver todas? Verdade. aí, É que quem quiser pede para tirar tirar a é sempre a câmera. Andréia, né? É. É. Ai, Pessoal, abre a gente. câmera aí para a gente tirar uma foto. Tati, você tira? Tô fazendo um print aqui, porque eu não, eu não sei como Eu é tô que no tira. computador, não sei como que faz pelo computador. Tô fazendo print aqui, peraí. Só uma Glória a informação para o Deus. pessoal de Brasília, Tati, que está pedindo para ser Sim, adicionado. Brasília, o grupo é Centro-Oeste, viu, gente? Se vocês forem adicionados, é o grupo Centro-Oeste. isso. Tirei alguns prints aqui, certo? Certo, Tati. Deus abençoe, gente. Amém. Deus abençoe vocês Beijo, Deus também. abençoe, Tati, Beijo. Mariana, Verê, boa Beijo. noite, graça e Beijo. Boa paz. noite. Bye.